Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante, eu sou estudante, sou buscadora e sou astróloga. Eu vou falar sobre Urano, o que representa Urano, Aquário e Casa 11, já que tem a ver esse arquétipo com essa energia. O Mercúrio a gente pode dizer que é a nossa mente tradicional, o nosso ego, o nosso movimento, o nosso dia a dia, como a gente executa de maneira rotineira uma comunicação, uma fala, uma locomoção. Já Urano é uma mente universal. A gente pode se dizer que é uma mente que abrange como um todo. Ele tem aquela mente como tudo é importante, tudo faz parte do mesmo. É como se a gente simbolizasse o coletivo. É como se fosse uma grande máquina ou um corpo que tudo é importante. O cérebro é tão importante quanto o dedinho do pé, quanto é importante qualquer detalhe que a gente possa ter no corpo humano. Nenhum órgão é mais importante, porque se a gente não tem determinado órgão funcionando corretamente, seja através do raciocínio como uma máquina ou como o nosso corpo humano, algo não está bem. Então tudo é harmoniosamente como o todo, como o coletivo. Então a gente vê que Urano ele pede que nós sejamos mais abrangentes no sentido do coletivo, como todas as partes fazem parte de um único objetivo. Então nós como seres humanos aqui somos importantes para o coletivo e para o todo. Então, Urano ele tem esse pensamento do flash, da intuição. Ele tem esse pensamento até como simbolizando como a telepatia, como algo muito avançado, como muito além do que a gente conhece. Para Urano não tem fronteiras. Já Mercúrio ele tem essa forma cotidiana mais limitada. Então Urano pede para que a gente seja mais expansivo no sentido mental. Nada tem a ver com o sentimento, mas sim com a mente universal, com uma mente magnífica, como uma mente fora do usual. Eu vou dizer que é uma mente que se aproxima do genial, como da genialidade. Então a gente já fala assim, quando a gente fala de Aquário, quando a gente fala de Casa 11 de forma coletiva, quando a gente fala de excentricidade. Então cada um é único com o seu papel, com a sua persona, que vai contribuir para a sociedade de alguma forma. Então eu sou útil, eu sou única e vou ser útil para alguém em algum momento. O chefe é tão importante quanto o empregado, como eu falei, como fosse uma máquina, como o nosso corpo humano. Então, para Aquário, para essa mente aquariana que nós estamos já, não chegamos ainda na área de Aquário, mas estamos já com essa vibração muito forte. Já fala-se também de Urano em Touro, que já está transformando essa liberdade aqui no setor financeiro. A gente pode dizer, por exemplo, as criptomoedas, a liberdade financeira. A gente pode se dizer que a nossa tecnologia cada vez avança mais e vai avançar mais e mais tão profundamente no caso de Plutão em Aquário, que vai transformar toda uma sociedade. Quando a gente fala de Aquário, a gente fala de socialismo, não no sentido político, mas no sentido socialmente falando. Então, se para mim tá bom, para você também está bom. Então, para todos temos que estar bom. Então, tudo é o coletivo interligado. Quando a gente fala de Aquário, a gente fala de grupos, a gente fala de coletividade no geral, a gente fala que juntos somos mais fortes. E para que nós possamos avançar como mente universal, precisamos trabalhar em grupo. Hoje é muito difícil, até quando a gente pode falar que uma empresa ou que pessoas, elas não precisam uma das outras. Então as empresas se juntam como sociedade para ficar mais fortes. Num time tem que ter toda a parte da liderança, a parte da colaboração do conjunto. Então é muito importante daqui para frente a parte da individualidade, que é do eu. Não, agora não sou eu, somos nós. Então
ouve-se muito assim que o grande líder, por exemplo, ele é considerado e estimado pelo seu grupo. Porque se um grande líder ele não tem a estima do seu grupo, praticamente ele é banido, seja de algum lugar. Então, ele tem que ter a aprovação do seu grupo, do seu meio, seja um determinado projeto, seja uma determinada coisa que ele queira realizar, ele tem que ter a aprovação do grupo. Então, a casa 11 a gente simboliza como a aprovação de meios de pessoas, de entidades, de grupos, seja clubes, seja de grupos de estudos, grupos de trabalho, grupos de amigos, o que a sociedade te mostra, o que você dá para a sociedade, o que a sociedade te devolve como forma. Tanto que é a casa consecutiva da casa 10. Ora, quando eu cheguei no topo da casa 10 da minha carreira, do que eu executo na sociedade, avançando para a casa 11, a gente considera o que eu apresento para a sociedade, o que eu dou e o que eu recebo para a sociedade. Então, simbolizando Urano, ele tem esse lado excêntrico, esse lado genial, esse lado eloquente, esse lado, como é que a gente pode dizer, eu até anotei aqui, ele é livre de esnobismo, ele tem livre acesso a várias camadas sociais, ele é benquisto dos ricos para os pobres, dos pobres para os ricos. Urano ele não tem sexo, não tem cor, não tem raça, ele traz esse simbolismo como todos somos iguais. Todos temos a nossa individualidade e o como eu contribuo para a sociedade. Aí eu coloco como que Urano tem aquela mente de liberdade e livre-arbítrio. Então a gente considera também Urano como flashes de intuição, como genialidade, que eu vou até comentar, uma mente que se aproxima do genial. Ele é considerado como um dos grandes cientistas, né? Ele é um dos matemáticos, dos cientistas com talentos e situações que fez resvalar até hoje a nossa evolução. Eu vou falar dessa pessoa, desse personagem genial que eu super admiro, chama Nikola Tesla, que ele é o pai científico matemático, que é o famoso cabeção no sentido do genial. Então, essa manifestação, essa descoberta, esse progresso que temos de Urano, né, que de lá para cá, o Urano foi descoberto em 1781. Então, de lá para cá, a gente vem colhendo frutos desse Urano que já foi descoberto, trazendo essa parte de tecnologia, trazendo algo fora do tradicional. Eu até coloquei vídeos anteriores, como o século XX, sobre a grande era da Era de Peixes para a Era de Aquário. Então, a gente deu um salto quântico na nossa humanidade. Claro que precisa melhorar muito, a gente está ainda só com os ares ainda da nova era, não estamos completamente. Mas a gente pode dizer que já viemos colhendo frutos desse Urano, já trazendo inovação de Aquário muito forte, né? O que simboliza Urano? Astrologia, aviação, a corrente elétrica, a tecnologia, computadores. Então a gente pode dizer que esse gênio, né, que eu estou comentando, Nikola Tesla, ele trouxe como inovação na sua época, que ninguém nem imaginava, como a lâmpada fluorescente, transmissão de rádio, controle remoto, motor de indução, corrente alternada à eletricidade, sistema de ignição de veículos automotivos, bobina, dentre outros. Então, hoje a gente colhe frutos, né? Você vê drone, carros elétricos, né? Tanto que o nome do carro, um dos carros mais caros do mundo, chama Tesla, né? Movido por eletricidade, né? Em homenagem a esse grande gênio. Então a gente já está colhendo frutos já de algo que foi plantado lá atrás pelos gênios da humanidade, né? Então esses gênios da humanidade, eles têm como flashes de intuição que vem da parte da grande mente universal, do grande projeto,
da grande mãe universal, que traz pra gente, que nos empurra para a evolução, né? Muito se fala de naves, muito se fala de coisas que a gente não tem nem ideia, né? Então a gente vê inúmeras reportagens sobre extraterrestres, sobre naves espaciais, NASA. Então, isso tudo é da mente universal, da evolução do homem, né? Só que isso já foi plantado e nós vamos colhendo os frutos, né? Tanto que a gente fala que o Wi-Fi hoje, se não fosse esse grande gênio do Nikola Tesla, nós não teríamos acesso ao Wi-Fi, por exemplo, né? Então, são níveis que esses gênios, como Nikola Tesla, trouxe como a robótica, né? Trouxe como a ciência computacional num todo, né? A física nuclear, né? E a parte teórica de tudo isso. Então, estudos inovadores, né? O que simboliza também Urano é a eletricidade, o raio, o trovão. Tanto que a intuição de Urano é como fosse um flash, uma intuição. Então, quando a gente coloca, Urano traz a manifestação da matéria com o espírito. Essa é a tônica de Urano. Então, Urano nos empurra, tanto que no mapa astral, quando a gente tira, a gente vê o lado, se a pessoa tem uma mente mais aberta, se é uma pessoa que tem uma tendência mais inovadora, mais genial, que ela tenha uma humildade, que sabe se colocar entre o rico e entre o pobre. Ela se sente à vontade aonde quiser, aonde der, aonde puder. Não tem esse preconceito de cor, raça, credo, religião. Não. Aquário, Urano, a casa 11, ela é uma casa coletiva. Então é uma casa que, quando a gente vê que a pessoa tem um certo tipo de dificuldade em se colocar na sociedade, provavelmente tem algum probleminha ali com casa 11, com Urano, né? Saturno também, que é um corregente ali de Aquário. Então ela deve se abrir a mente, né? Mas mais uma vez, quando a gente fala de alguma coisa na casa astral ou alguma dificuldade, não é que a pessoa está condenada àquilo. Não, aqui uma quadratura ou algo mais de dificuldade, ela deve ser trabalhada e superada. Então o mapa apenas mostra, olha, precisa melhorar aqui esse ponto. Então a astrologia serve para ajudar. Até comentei que a parte de Aquário, Urano e da nova era, muito se fala da astrologia, né? As pessoas gostam muito desses temas astrológicos. Então, eu quis compartilhar brevemente com vocês, para que vocês possam entender. Qualquer dúvida pode perguntar. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.